Começando aqui a gravar. Muito bem. Muito bem. Então, vou repetir, porque para quem pegar na gravação, não é? Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando estudamos juntos o Evangelho narrado por Mateus, do Novo Testamento. Aqui acompanhamos a tradução de Haroldo Dutra e, através do olhar que nos favorece a doutrina espírita. Vamos começar então com a nossa prece, que aliás será o nosso tema de hoje, não é? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, a fim de estudar, refletirmos, aprendermos, crescermos com as Tuas lições. Sustenta-nos, Senhor, as forças diante das dificuldades que enfrentamos na nossa vida, embora saibamos que são para o nosso crescimento. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possam estar sempre em nós e entre nós, envolvendo principalmente os nossos irmãos de humanidade, que estejam neste momento em sofrimento, estejam eles encarnados ou desencarnados. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Nós estamos no capítulo 6 de Mateus. Estamos lá ainda, no Sermão da Montanha, aqui na Galileia, nessa parte norte. Jesus está falando à multidão e faz, nos capítulos 5, 6 e 7, um grande apanhado do que é o Evangelho. Nesta parte aqui do capítulo 6, o início até o versículo 18, Jesus nos fala sobre 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso. Nós vimos na semana passada a primeira obra de justiça e o início da segunda. A primeira obra de justiça é a doação. Obras de justiça. Poderíamos colocar também como caridade, porque o que ele nos diz? Que o que fizermos em prol do nosso próximo, façamos sem ostentação, façamos sem interesse. Então, que doemos. Essa é a primeira obra de justiça. A caridade não é nada que seja extra. Quando fazemos o bem, estamos fazendo o que é certo. É o nosso dever, como filhos de Deus, fazer o bem. Então é uma obra de justiça. Não nos torna especiais. Fazemos o que temos que fazer. Essa é a nossa parte. É a única parte, né? Porque somos filhos de Deus, que é todo bem. Então essa é a parte que nos cabe. Mas é claro que temos ainda muitas imperfeições, pois somos criados simples e ignorantes. Não adianta estarmos com o chicote na mão. Nós precisamos estar com os artigos da escola, prontos para aprender. No processo ensino-aprendizado, nós percebemos que ninguém aprende sem errar. A gente aprende, tem partes que a gente não entende, tem partes que a gente vai errando e com o tempo a gente vai entendendo melhor e vai acertando. E também a caridade é algo que nós vamos amadurecendo com o tempo através das reencarnações. Como tudo, como todas
as virtudes, embora saibamos que a caridade é o resumo de todas elas. Nós então vimos também o início da parte que ele fala da segunda obra de justiça. A segunda obra de justiça é a oração. A oração é um recurso de ligação. Essa ligação nos fortalece. Então é justo que recebamos esse fortalecimento, não é? Acabamos de dizer que fomos criados simples e ignorantes. Estamos ainda frágeis diante do bem que nos compete fazer brilhar em nós. E isso vai acontecer. É uma questão de tempo, dentro da lei do progresso. Mas a oração sempre será para nós esse vínculo com o alto que nos fortalece. E nós necessitamos, já diz o Salmo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ainda no nosso estágio de imperfeição, nós temos essa fragilidade que nos é ainda natural. Então, quando oramos, nos fortalecemos. Isso é justo. Não é injusto receber essa força. Não é nenhum tipo de favoritismo do Pai para com nenhum de nós. Isto é possível para qualquer de nós. É algo que é colocado à disposição de todos nós. Todos nós podemos orar. E então, no versículo 9, vamos repetir o 8 para podermos chegar ao 9, que é quando Jesus vai nos ensinar a prece do Pai Nosso. Assim, não vos assemelheis... vou ter que ver o 7, porque ele vai falar dos fariseus e dos gentios. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Os gentios são os não-judeus. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a ele. Então, se o Pai sabe do que a gente tem necessidade, a gente poderia pensar, não preciso pedir. Mas ele diz, o Pai sabe do que precisais antes de pedirdes. Ou seja, é para pedir, certo? Antes de pedir, o Pai sabe. Mas não é porque o Pai sabe que a gente não vai pedir. Porque é exatamente no pedido que se dá a ligação. É exatamente no pedido que a gente se fortalece. Mas a prece não é só pedido, é? A prece não é só pedido. E vamos ver, porque o versículo 9 começa: orai, portanto, assim de Jesus. Orai, portanto, assim. Como ele começa? Nós sabemos, não é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Esse trecho inicial da oração do Pai Nosso é um reconhecimento da grandeza de Deus. Reconhecimento da grandeza de Deus. Vou reler para a gente ter em mente isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui diz, como no céu, também sobre a terra. Essa parte de reconhecimento da grandeza se chama de louvor. A prece começa com o louvor. O louvor é reconhecimento da grandeza
para quem oramos. Ao reconhecermos essa grandeza, o estamos louvando. É uma parte importante. É quando começamos uma conversa, né? E dizemos: ah, fulano, que bom te encontrar, você é um tão bom amigo, sinto tanto a sua falta. Ou seja, você está reconhecendo o valor daquele amigo na sua vida. A prece começa com esse reconhecimento. E esse reconhecimento é importante, porque ele já vai destacar uma virtude essencial para essa ligação se efetivar. Qual é a virtude essencial? A humildade. Ora, eu reconheço a grandeza. Se eu reconheço a grandeza para quem eu oro, onde eu estou? Abaixo. Eu estou submetido a esta grandeza. Então, aqui destaca-se, fundamental isso, a humildade. Nós, após o pedido, após o louvor, nós vamos pedir. Quem não pede? Essa parte é imperdível na prece, né? A gente pode esquecer as outras partes, mas essa não falta nunca. Ou quase, né? Nunca é muita coisa, né? Mas a maioria das vezes ela não falta. Que é o pedir. Pedir é o quê? É dizer da nossa necessidade, não é? Pedir ajuda para a nossa necessidade. Pedir é mandar? Pedir é dizer o que quer. Pedir não é dizer o que quer. Pedir é dizer o que necessita. Ah, tem diferença. Porque eu quero muita coisa que eu não preciso. A gente sabe disso, não sabe? Eu não vou fazer uma prece pedindo o par de sapato que eu vi na... Vou, mas eu quero muito aquele par de sapato. Eu não vou pedir isso. Eu vou pedir o que eu necessito. Eu vou pedir o que importa. Necessidade. E Deus, que sabe, diz aqui Jesus, logo antes, Deus sabe o que necessitamos. Também não adianta pedir o que a gente necessita, porque ele só se prende ao que a gente necessita. Mas ele sabe das nossas necessidades e, como é Pai, na sua grandeza, ele sabe como suprir a necessidade. Ele supre a necessidade conforme o discernimento da sua grandeza diz. Não conforme a pequenez do nosso entendimento indica. Porque a gente está vendo um pedacinho da nossa história aqui encarnados. Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo que a gente nem imagina que está aqui dentro. Ele sabe. Ele vai dar. Sempre temperando a justiça com a misericórdia. Sempre temperando a justiça com a misericórdia. Mas para cada um de nós será uma pesagem única. Porque cada um de nós tem uma história única. Então não é possível nós compararmos as nossas histórias, nem compararmos as nossas necessidades. Podemos fazer comparações didáticas, porque no didatismo a gente generaliza para melhorar, vamos dizer assim, a forma de mostrar uma determinada coisa. Mas, vamos dizer assim, no nosso caso, para nós nos entendermos como pessoas no meio de toda a humanidade, Deus não nos vê em grupos, aquele grupo, faz assim com aquele grupo. Não. Olha só como realmente é um Pai amoroso. Ele vê a cada um de nós como únicos e nos atende de forma personalizada. Cada um de nós tem um mentor
destacado para nos atender. Atender não a caprichos, é claro. Atender como um professor atende um aluno, como um médico atende o paciente, como um amigo atende o outro, como um pai atende um filho, para atender também nesse processo de crescimento onde nos encontramos inseridos. Atualmente, estamos na parte do processo que é muito difícil. Não é nada fácil estarmos encarnados. Não é. Estamos mergulhados numa corrente de forças contrárias. E precisamos, no meio dessa corrente de forças contrárias, buscar o nosso prumo, o nosso equilíbrio. Então, somos desafiados diariamente, porque forças nos jogam para um lado, forças nos jogam para o outro. A gente quer se manter seguro, calmo, confiante. Liga a televisão. Ah, é quase um apocalipse acontecendo. Não são forças contrárias? Ah, peraí, eu me mantenho firme, confiante, com fé, ou eu me desespero, ou eu fico, ai, o que será que vai acontecer? Me entrego ao medo. Se em algum momento nós sentirmos que nesse arrastamento e nesse choque de forças contrárias, nós possamos estar nos sentindo fragilizados e meio que arrastados a estados de alma pouco saudáveis, o que precisamos fazer? Orar. Orar. Mas não esquecendo que estamos orando para quem está numa posição de poder. Ele pode fazer assim e tirar da nossa frente tudo que nos incomoda. Mas ele não fará isso, porque nós estamos encarnados. E encarnados é um estado de aprendizado, de provas e de expiações. E provas e expiações são situações desafiadoras. São momentos de dificuldade. Mas são momentos de dificuldade que nós fomos trabalhados para enfrentar e superar. Com bom ânimo, com coragem, com fé, antes de reencarnarmos, já sabendo das lutas que não só na nossa vida particular, mas na nossa vida coletiva, passaríamos na nossa encarnação. Então, quando vemos as nuvens escuras que chegam e as tempestades que se abatem, nós fomos preparados para enfrentar aquelas tempestades. Assim como os nossos irmãos que estavam numa Primeira Guerra Mundial ou numa situação de exceção, também foram preparados para viver aquelas situações de exceção. Nós estamos preparados para viver neste momento do século XXI, para enfrentar e para participarmos como colaboradores das falanges do bem, promovendo o que pudermos em termos de bom ânimo, de equilíbrio. Às vezes a gente acha até que não está tão bem, mas a gente olha para o lado e pode encontrar pessoas que não estão nada bem. E é uma palavra nossa de bom ânimo, de coragem, de fé. Ah, vamos orar, porque Jesus está por todos nós. Este é aquilo que já falamos, não é? Que este barco não está à deriva, que Jesus está no leme. E está. Mas precisamos sentir, porque se nós deixarmos que essas forças contrárias nos contaminem, o vírus da dúvida pode nos contaminar. A dúvida, aí entra o medo, aí entra a insegurança, aí entra o desânimo. Não estaremos bem assim. E nada disso precisa acontecer. Afinal, nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Messias, é o enviado de Deus para nos ajudar, trazendo o Evangelho. Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus esteve à frente da formação deste planeta.
Jesus nos acolheu quando aqui chegamos trazidos de outro mundo. Jesus é um irmão maravilhoso. É um tutor ímpar, puro amor. É este que Deus, nosso Pai, delegou a todos nós. É Ele que nos ensina esta prece, falando exatamente da ligação nossa com o Pai, que Ele mesmo diz que Ele, Jesus e Deus, são como um. Tamanha identidade desse Espírito puro com Deus, nosso Pai. Por quê? Porque como Espírito puro, ele vive a plenitude das leis de Deus em si. Também um dia chegaremos nesse estágio. Mas agora, estamos muito longe disso. Estamos ainda com a fragilidade natural de um espírito imperfeito, que é o nosso caso. Não somos sequer ainda espíritos bons, que dirá puros. Porque nós temos 3 instâncias: imperfeitos, bons e puros. Jesus é puro, nós imperfeitos. Nem chegamos a bons ainda. Então ainda temos uma estrada muito, muito longa. Isso nos faz perceber o quão pequeninos ainda somos e o quão precisamos desse suporte, desse apoio, dessa ajuda. E Jesus nos traz isso como algo justo. Sim, é necessário que haja uma ferramenta, que haja um recurso para ajudar esses filhos pequeninos a se sentirem fortalecidos. E esse recurso é a prece. Então ele começa destacando o louvor. E aí ele entra no pedido. O pão nosso diário dá-nos hoje. Isso é supérfluo? Isso é o necessário. Ele não está pedindo pão para daqui a um mês. Ele está pedindo pão de hoje. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Isso também é justo, não é? Então vai haver um perdão numa contrapartida, porque é justo. Se nós estamos perdoando, estamos melhorando nossa qualidade moral. Então, os nossos débitos, se estamos melhorando qualidade moral, naturalmente que as escolhas vão ficando melhores, vamos acumulando menos débitos. Então, também este perdão não é dado por nenhum juiz, nem por nenhum outro. Este perdão é dado pela nossa própria consciência. Na medida em que melhoramos, vamos nos fortalecendo diante de nós mesmos e trazendo para nós menos consequências infelizes de nossas escolhas infelizes. Fazendo escolhas mais felizes, trazemos consequências mais felizes. E é isso que ele vai destacar aqui. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte é fantástica. Olha lá, olhemos. Não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Parece que é uma coisa contraditória, não é? Ele quer que Deus nos livre do mal e não nos introduza em tentação. Mas como é que Deus pode nos livrar do mal se não nos colocar diante de provas? Na verdade, eu acho que sim. É que a gente não sabe o que pede. Vamos ver aqui nós. Se alguém dissesse para vocês, por favor, não botar aqui, não me introduza em tentação, me livra do mal.
Isso quer dizer assim, então peraí, então eu vou tirar de todos os problemas dessa pessoa, não é? A gente vai pensar assim, vou tirar todos os problemas dessa pessoa, porque aí o mal não estará no seu caminho. E ela não terá tentação de nada, porque não tendo mal, não tem fraqueza. Não tendo fraqueza, não tem tentação. Eu vou tirar isso tudo da vida dela e pronto. Está aí o pedido dela, porque é isso que Jesus está falando para pedir, não é? É Jesus que está falando para pedir isso. Jesus está dizendo para a gente pedir. Não. Como é que a gente costuma dizer na prece? Que não é não nos introduza, né? Estou tentando ver na Vanessa. Não nos coloqueis em tentação, não nos deixes cair em tentação, não é isso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Peraí, Ana Vanessa, eu preciso saber o que você está falando. Peraí. Fala, Ana Vanessa. Agora você já pode falar. Liga seu microfone. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Isso. Mas livrai-nos do mal. Muito bem. É só a conjugação. Tá ótimo. Obrigada. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ok, Jesus está falando para a gente pedir isso. Cuidado com o que você pede. Quando eu peço para Deus não me deixar cair em tentação, mas livrar do mal. Eu caio em tentação quando eu piso no gelo fino. O gelo fino é minha fraqueza. A tentação é a água gelada desse lago congelado, tá? O gelo fino é a minha fraqueza. Eu só caio em tentação porque eu tenho uma fraqueza. Eu só quero beber aquele copo de cachaça porque eu sou alcoólatra. Então a tentação só existe quando existe fraqueza. Aquele maço de dinheiro em cima daquela mesa me é uma tentação. Por quê? Porque eu não sou muito respeitador da propriedade alheia. Então aquele maço de dinheiro em cima da mesa me é uma tentação. Se eu respeito o dinheiro alheio, se eu não tenho problema com álcool, aquele copo de cachaça e aquele maço de dinheiro vão me ser uma tentação? Não, não vão ser. Então, quando eu peço em prece para que Deus me ajude a não cair em tentação, o que eu estou pedindo? Para Ele me livrar desta fraqueza, não é isso? Senhor, me livra da fraqueza, porque é a fraqueza que faz com que eu caia em tentação. Livrar do mal não é a mesma coisa que a gente se livrar da fraqueza? Agora vem a grande pergunta. Como é que eu me livro de uma fraqueza? É me afastando dela? Porque o dia que eu tiro tudo. Eu moro num bairro de abstêmios. Então eu vou ter que ficar preso dentro do meu bairro. Porque se eu for numa festa que tenha bebida, eu saio de lá bêbado. Fala, Ana Vanessa. Ana Vanessa, isso é reunião pública, Ana Vanessa. Fala. Não, só para colorir mais esse exemplo, quando a gente quer fazer um regime, a gente não tem que tirar tudo da geladeira, até porque tem outras pessoas que habitam a mesma casa, né, e que não podem não estar fazendo o mesmo regime, e você afastar o que você não pode comer não vai fazer com que você não come sim a sua consciência e não comer aquilo dali, e seguir a dieta, né? Exatamente. Exatamente. Então, Deus sabe disso melhor que a gente. Quando a gente fala para Ele, Senhor, me afasta desse mal, Ele fala assim, demorou. Aí mesmo é que a gente fala assim, mas eu pedi, e aí que eu pedi, aí que começou, quanto mais eu rezo,
mais assombração me aparece, não é isso que a gente diz? Mas é que assombração é para a gente se livrar do mal. Ah, Senhor, me dai calma. Aí vem aquele povo perturbado, aquele familiar que sabe me desgastar. É quando eu peço paz e calma na vida que ele me liga, que ele aparece, que ele me perturba. Aí a gente fala assim, peraí, Senhor, eu vou legendar a minha prece. O senhor não está entendendo, eu estou pedindo calma, calma, paz, eu quero paz e calma. Aí Deus falou assim, eu entendi, você quer ser uma pessoa calma, com paz, eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando a você construir sua paz. Não vamos esquecer, que eu já contei aqui, com certeza, daquele caso que o Emmanuel chega para Chico e diz que um grande amigo dele desencarnou, né? E Chico começa a falar o nome de um montão de gente que é amigo dele. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. E Emmanuel, não. Emmanuel também é ótimo. Não. Aí, por fim, mas afinal, quem foi que desencarnou? Que eu já falei de todo mundo que é meu amigo. Foi o padre fulano de tal. Ah, mas como assim? O padre fulano de tal me perseguia. Ele gostava de me perseguir. Como é que ele podia ser meu amigo? Ah, mas foi porque ele te perseguiu que você foi mais vigilante, que você ficou mais atencioso, mais cuidadoso. Ele foi um grande amigo que você teve na sua vida. Você deve muito a ele. Então, quando nós precisamos melhorar, somos confrontados com as nossas dificuldades, porque se não formos confrontados com as dificuldades, como vamos melhorar? E aí a gente entende por que a gente nasce na família certa, no contexto certo. Temos os filhos certos e os pais certos. Nascemos no lugar certo. Tudo está certo. Está tudo certo. Tudo tem a sua lição, tudo tem o que nos ensinar. E sempre vão surgindo novas situações na nossa vida com o mesmo intuito de nos ensinar. Se vamos nos mostrando alunos mais atentos, até as provas, não é? Elas vão mudando. Quando vamos resistindo, que a gente só quer que se livrar de uma situação, mas não se fortalecer em termos de virtude, a gente quer que simplesmente haja um milagre e tudo suma por encanto. Isso não vai acontecer. Né? E aí, porque eu fico resistente e não mudo, aí parece que aquela vida fica meio que se arrastando. Por quê? Porque a lição continua. Enquanto eu não passar e não fechar o capítulo 2, como é que eu vou para o capítulo 3? Aquela situação fica ali. Repetindo. Às vezes sai de uma pessoa, porque não é uma pessoa. É o que acontece na dinâmica com a pessoa. Aquela pessoa sai, chega outra, e a dinâmica se repete. Por quê? Porque eu não resolvi. E há por trás disso tudo uma grande estrutura energética, porque nós acabamos atraindo para nós as situações que necessitamos. Porque nós, espíritos imortais, não somos tão exigentes ou resistentes a situações difíceis. Nós encarnados temos essa dificuldade porque a gente quer aproveitar as coisas aqui e não ficar, né, vivendo dificuldade. Mas nós, espíritos imortais, nós atraímos para nós as situações que nos ajudam a completar lições e passarmos para novas lições. Afinal, foi para isso que a gente reencarnou. Perdoa as nossas dívidas, devedores, não nos introduza na tentação, mas livra-nos do mal. Pois é isso mesmo, é isso que Jesus nos indica a fazer, a reforçar na prece essa disposição de enfrentarmos as nossas dificuldades. Porque se não as enfrentarmos, não as reconhecermos, não as superaremos. E Deus quer nos ajudar para que superemos. Então, Jesus nos indica esse pedido. E precisamos estar conscientes que quando fazemos este pedido, estamos dizendo a Deus, eu estou predisposto a enfrentar os meus fantasmas e superá-los.
coisa interessante, porque agora ele vai falar do perdão, mas antes da gente entrar nisso, porque aqui termina a prece. Mas existe um outro elemento que Jesus não destaca, porque a prece tem 3 partes, não é? Louvar, vou botar aqui. Louvar, pedir, qual é a última parte? Agradecer. Isso é muito importante. Já o Espiritismo nos traz a prece nessas 3 partes importantes. É importante louvar, é importante pedir, mas também é importante agradecer. Gratidão é uma virtude muito nobre. Lembremos daqueles 10 leprosos que Jesus curou. Ele curou 10 homens que estavam cobertos de chagas. Ele curou os 10. Imediatamente, eles tomaram a estrada sem olhar para trás. Quando um dos 10 volta e agradece. E ele destaca isso. Mas eu curei 10. Um voltou, onde estão os outros 9? Para nós vermos o quão é difícil essa virtude. É a gente destacarmos em nós mesmos a importância da contribuição que o outro faz ao nosso bem-estar. Isso gera a gratidão. E nós sabemos que a ingratidão é um sentimento muito doloroso, não é? As pessoas que sentem a ingratidão de muitos que foram ajudados por si, se bem que nós não podemos esquecer. Está aqui, obras de justiça, doação. A doação, que é a caridade, o que nós vimos? Dar sem ostentação, mas também dar sem interesse. Até mesmo da gratidão. Dar sem esperar nada em troca, nenhum obrigado. O que não quer dizer que não seja uma virtude nobre, mas será débito para o que não for grato. Mas aquele que faz o bem deve ficar com seu coração leve, porque fez o que era certo. Está tudo muito bem. Ele agiu com caridade. Ele não espera retorno. Não espera nem mesmo um obrigado. Se vier, ótimo. Quem não gosta? Ok. Agora, fazer na dependência de ficar aguardando um obrigado, de ficar aguardando ser reconhecido, aí é melhor nem fazer. Porque daqui a pouco vai ficar amargurado e vai decidir não fazer mais porque não vale a pena, porque as pessoas são ingratas. Ou seja, não há um entendimento do que seja doação. Fazer o bem simplesmente porque é o bem que deve ser feito. Não estamos fazendo favor para ninguém. Isso é importante. Mas a gratidão é uma virtude nobre. Se não exercem conosco ou nós não exercemos com o outro, demérito para quem não é grato. Mas não é demérito nenhum para quem simplesmente fez o bem. Ah, não foi reconhecido. Isso não invalida em 1 milímetro o bem que foi feito. Jesus, então, tudo bem até aqui? Nos diz assim. Ele termina falando numa parte da prece fala do perdão, não é? Perdoa nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. No versículo 14, Jesus diz: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Dentro do sistema que nós vimos, não é? Também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, vosso Pai também
não perdoará vossas transgressões. Ora, se não perdoamos, estamos o quê? Bem ou mal de virtudes? Não estamos bem de virtudes. Se não estamos bem de virtudes, a nossa consciência sabe disso? Sabe disso. Então, isso já abre para que nós tenhamos como consequência o natural em resposta ao uso do nosso livre-arbítrio. Quando perdoamos, estamos o quê? Criando frutos que nos serão doces nas consequências do uso do nosso livre-arbítrio. No versículo 15, Jesus diz: se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não vos... Já vimos isso. 16. Então, quando jejuardes, muito bem. No versículo 16, ele vai entrar na terceira obra de justiça. A primeira foi a doação, a segunda foi a oração, a terceira obra de justiça é o jejum. O jejum é a terceira obra de justiça. Dá para enxergar? Aqui, o jejum. Terceira obra de justiça. Então, no 16, Jesus começa a falar do jejum. Então, quando jejuardes, não vos torneis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Então, aqui estamos falando de um jejum físico, certo? Deixa-se de comer. Era um preceito religioso daquela época. As pessoas fazerem jejum religioso, era um ritual, como uma espécie de oferenda, purificação. Então as pessoas deixavam de comer e se mostravam bem abatidas. Qualquer um que olhasse ia dizer: está jejuando. Está jejuando. Ai, está jejuando, está sofrendo, está sendo um bom religioso, não está? Está ali. Olha como é fiel a Deus, está sofrendo no seu jejum. Jesus vai aprovar isso? Não. O que diz Jesus? Quando jejuardes, não vos torneis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram seus rostos a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Em verdade vos digo que estão recebendo a sua recompensa. Qual é a recompensa que eles querem? O reconhecimento de que eles estão jejuando. Nossa, que pessoa de fé! Como ele é temente a Deus, olhe seu jejum. Ou seja, toda essa admiração é a paga, é o que Jesus diz. Estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, ao jejuardes, unge tua cabeça e lava teu rosto. Ou seja, jejua, mas olha, rostinho corado, sorriso no rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando. Unge tua cabeça e lava teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê no oculto te recompensará. Então vamos pensar juntos. Hoje em dia nós temos jejum? Físico não. Mas nós temos jejum moral? Quando estamos passando por uma dificuldade, ela pode ser encarada como um jejum que a vida está nos dando? Olha, agora você vai ficar sem isso. Olha, agora perda de um ente querido, perda de um emprego, perda de uma situação. Perda. O jejum é perda, não é? A pessoa não come. A ausência de algo. Perda de saúde é um jejum. Agora você vai ficar com essa ausência. Como é que nós lidamos na vida quando nós vivemos esses jejuns? Seriam o quê? Provas e expiações, não seriam?
quando nós vivemos esses jejuns. Tem pessoas que ficam espalhando os seus jejuns, não é? Ai, como eu sofro. Olha o que eu passo. Sou tão sofredor. Olha, mas é assim que eu enfrento e que não sei o quê. Ah, mas fulana sofre muito. Ela já me contou isso e aquilo e aquilo. Uma coisa é uma escuta fraterna. Outra coisa é quando a pessoa tem uma necessidade quase compulsiva de falar dos seus problemas, quase como se fossem troféus. Assim é o jejum. Que Jesus e jejum é muito Jota. Como Jesus fala aqui sobre o jejum, das pessoas fazerem jejum e se mostrarem abatidas, como se isso fosse um troféu. Então tem pessoas que lidam com as dores da vida como se isso fosse alguma coisa que elas têm que mostrar para todo mundo, para que todo mundo as destaque como muito sofredoras. Preciso a gente refletir sobre isso. Jesus diz o quê? Passe por suas dores. Mas Deus sabe a dor que você passa. Vamos de novo ao louvor. Nós reconhecemos a grandeza de Deus. Ele sabe, Ele nos conhece. Sabe das nossas necessidades. Oremos para pedirmos força para passarmos por essas necessidades, porque Ele sabe e Ele está esperando com a mão estendida. Que nós, através da prece, estendamos para Ele as mãos para que Ele nos ajude na sustentação da hora difícil. Ele delegou a Jesus, todos nós neste planeta, e Jesus nos delega a tantos e tantos irmãos iluminados que nos ajudam, que costumamos chamar de amigos espirituais, nosso anjo guardião, as falanges de luz, que trabalham em prol de todos nós. Então é uma grande rede de ajuda, rede de apoio a nosso favor. Mas precisamos dar o start, precisamos nos colocar receptivos a sermos acolhidos e sustentados por essa rede de amor. Primeiro precisa começar nesse reconhecimento da grandeza, porque quando eu reconheço a grandeza, eu me reconheço numa posição de subalternidade, exposta ao amparo, sem condições de estabelecer regras. Vai ter que ser desse jeito, que se não for desse jeito eu vou desanimar, hein? Eu vou ficar aqui 2 semanas esperando, mas depois eu vou começar a desanimar. Já estou vindo aqui, já tem 2 anos. 2 anos é muito tempo, gente. Aqui numa encarnação a gente pode até pensar que é. Agora, quanto tempo a gente fica formando um problema? A gente não lembra. Às vezes a gente quer que em 2 meses, 2 anos, uma situação que a gente alimentou, graças a Deus, percebemos, não queremos mais na nossa vida. Mas ela não se desfaz assim. Por isso é importante ter o quê? Perseverança. Fé, perseverança. Porque este Pai que nos sustenta, que nos ama infinitamente, não nos esquece. Ele não está nos deixando numa cadeirinha do pensamento para fazer pirraça com a gente. Se nós estamos ali, ainda estamos naquela condição, é porque ainda é muito necessário que seja. Porque às vezes quando sai do muito necessário e passa só para o necessário, muitas vezes vem aquela misericórdia, sabe? Mas ele estava muito, agora ele só está muito. Ou então ele nem está muito, só está. Já melhorou tanto. Vamos ajudá-lo a seguir em frente. Vamos dar isto como... Sabe quando a pessoa passa de ano em independência na matéria? Mas passa de ano. Isso é uma misericórdia da escola, não é? Porque ele está bem em todas as matérias, mas realmente em física ele é um desastre. Vamos fazer assim, passar ele de ano,
trabalhar mais nessa matéria no ano que vem para que ele possa se recuperar. Se no mundo físico nós temos um sistema que favorece um aluno dessa forma, como pensar que no mundo espiritual, nas leis de Deus, também não há esse tipo de recurso? Então, muitas vezes, quando a gente sai do muito, muito ruim e fica só ruinzinho, passa a independência na matéria. Mas, o que acontece quando a gente passa a independência na matéria? Precisa passar na dependência, não precisa? Porque senão está arriscado o quê? A voltar para o ano anterior, não é? Vai ficar ali. Vai repetir. Não no anterior, não. Vai parar naquele mesmo. Vai ter que ficar naquele, no terceiro, que seja, foi do segundo para o terceiro. Até, bom, agora também para frente não vai. Agora vamos parar aqui e só vai quando resolver. Porque já houve esse benefício. Então, sempre a providência divina, ela está tentando equilibrar esses dois a nosso benefício, para nos estimular. Mas é importante que a gente tenha essa visão. Porque senão, às vezes, a gente aproveita, ou desculpa, a gente não aproveita e ainda fica lá se queixando diante de tantos benefícios que são estendidos até nós. Então, estamos passando por provas e por expiações. Sim, estamos passando. A grande pergunta não é se estamos passando, porque se estamos encarnados, sim, estamos passando. Podem não ser grandes, claro, né? Nem sempre na nossa vida são as grandes provas. Ainda bem, porque senão não ia dar certo. Mas, volta e meia, vem uma grande prova aí para a gente enfrentar. Mas tem as pequenas provas, estão aí todos os dias. Como é que a gente enfrenta a nossa vida? Essa é a grande pergunta. Não é se a gente tem dificuldade, porque a gente tem. Mas como a gente as vive? Como algo natural, porque afinal estamos encarnados e é para isso que a gente veio? Vamos ter bom ânimo, porque o Senhor está vendo. Vamos fazer a nossa parte. Para quê? Para que esta prova passe logo. Mas não passe porque Ele nos livrou do mal por um encantamento mágico. Não. Que Ele nos livre do mal, porque nós nos fortalecemos e nos elevamos no campo do progresso moral, porque o mal está em nós. O mal é a imperfeição. Não vamos nunca esquecer isso, tá bom? Porque a gente tem uma tendência a entender mal como perversidade, mal como maldade, tá? Vamos colocar aqui, ó. Mal é igual a imperfeição. E eu só posso me livrar da imperfeição me tornando mais perfeito ou menos imperfeito. Talvez fosse melhor colocar desse jeito, né? Menos imperfeito. Cada vez mais e mais menos imperfeito. 3 obras de justiça. Quais são elas? Doação, oração e jejum. Então, mas não tem jejum mais. Tem sim. Tem sim. Como tem também circo. Mas não é mais o leão que a gente enfrenta. A gente não circo não, circo, né? Já tem sim testemunho diante do leão. Mas não é mais o leão do circo romano. Agora são as nossas provas, expiações morais, né? Que dizem os espíritos superiores que são mais difíceis, porque leão comia alguém em 2 minutos. Era um sofrimento rapidinho. Agora, qual é a nossa expiação que dura 2 minutos? Não é? Então, hoje nós temos provas mais difíceis. Por quê? Somos espíritos muito mais amadurecidos que éramos há 2000 anos. Então, podemos enfrentar provas com uma qualidade muito diferenciada do que há 2000 anos. É claro, sim, essa qualidade diferenciada quer dizer que elas são mais difíceis. Elas são difíceis, porque a gente tem que conter mais tendências. E isso é difícil, né? Principalmente quando nós temos um mundo que diz o quê?
né? Todo mundo faz. O que tem? Você está sendo carola. Isso é coisa de gente fanática, não é? E a gente tem que se manter calmo, sereno e tendo em mente os nossos valores, que a gente não vai obrigar ninguém a ter, mas não é justo que também ninguém nos obrigue a abrir mão dos nossos, não é? Essa é uma verdade. Nós vamos continuar no capítulo 6 na semana que vem e vamos falar sobre outras 3 coisas, mas agora vamos falar sobre 3 proibições, tá? Isso a partir da semana que vem. Vamos ver o versículo 19 ainda no capítulo 6. Estamos indo sempre como vamos, sem pressa, porque é importante trazermos as lições de Jesus para a nossa vida, porque senão fica meio sem razão de ser, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois vamos terminar a gravação e ligar os microfones. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo, de reflexão, de aprendizado com o Teu Evangelho e com a doutrina espírita, Senhor. Sustenta-nos nas lutas, nos desafios, ajudando-nos, Senhor, a nos livrar do mal. Que as Tuas bênçãos de paz estejam em todos nós e entre todos nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vejamos aqui, vamos terminar a gravação.